Donald Edward Keyhoe, nascido em 1897 nos Estados Unidos, recebeu seu diploma de bacharel da Academia Naval dos Estados Unidos em 1919 e assumiu como segundo-tenente do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele era aviador e escreveu muitos artigos sobre aviação. Porém, em 1947, com o relato de Kenneth Arnold sobre naves que tinham capacidade de voo muito superior à humana, Donald passou a se interessar também pelo tema ufológico. A princípio, ele encarava o fenômeno com bastante ceticismo, alegando que tudo poderia ser explicado de maneira simples e terrena. Alguns anos depois, porém, em 1949, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou informações bem contraditórias sobre o fenômeno OVNI, e o editor da revista True, uma revista masculina muito popular nos Estados Unidos naquela época, chamou Donald para escrever um artigo sobre o tema, já que ele tinha muitos amigos e contatos dentro das Forças Armadas e do Pentágono, além do fato de que ele já havia escrito outros artigos para a revista antes. Foi durante sua pesquisa para escrever o artigo que Donald então se convenceu de que o fenômeno OVNI era real. Essa conclusão se deu principalmente depois que ele questionou vários oficiais sobre os OVNIs, e todos diziam que o fenômeno era bobagem e não havia nada entre os militares sobre isso. Mas quando Donald pediu acesso aos arquivos relacionados ao fenômeno ufológico, lhe foi negado. Para isso, Donald ainda descobriu vários outros relatos destas naves que possuíam formatos, velocidades e manobrabilidades que estavam muito à frente de qualquer tecnologia de ponta da época. A partir daí, Donald passou a ser um ufólogo, pesquisando o fenômeno e publicando vários livros sobre suas conclusões e pesquisas. Ele também acreditava que os Estados Unidos estavam escondendo a verdade do público. Donald também concluiu que houve um aumento da atividade OVNI depois de 1945, com o lançamento das bombas nucleares sobre o Japão, e que o governo provavelmente estava com medo de gerar pânico caso admitissem que estamos sendo visitados por extraterrestres. Em 1969, Donald tirou seu foco da investigação das forças militares e passou a se concentrar na CIA. E em 1988, Donald Keyhoe faleceu de pneumonia e parada cardíaca, sendo um major aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e ex-diretor do Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos. E foi também alguém que era cético quanto ao fenômeno ufológico, investigou por conta própria e acabou se tornando alguém que tinha certeza de que somos sim visitados por alienígenas. É claro que o fato de ele ter acesso aos militares e ao Pentágono o facilitou a chegar nessa conclusão, mas mesmo assim, isso é algo que qualquer pessoa que analise com calma os dados consegue perceber. Até mesmo os relatórios aparentemente inocentes e inconclusivos que foram apresentados ao público nos Estados Unidos denunciam a origem extraterrestre do fenômeno. Eles dizem que não sabem do que se trata e especulam ser tecnologia inimiga, mas basta apenas uma olhada nas outras potências mundiais e você verá que os OVNIs não são deles. Por exemplo, no mais recente conflito entre Rússia e Ucrânia, não há uso de qualquer tecnologia extraordinária e não seria lógico usar estas naves super tecnológicas nesta batalha? Qual seria o sentido de ter uma arma tão poderosa se quando você precisa dela, você não usa? A resposta é simples, porque eles não possuem tal armas super tecnológicas e os Estados Unidos sabem disso. A admissão de que este fenômeno é real é um outro indício claríssimo vindo dos norte-americanos, pois se o fenômeno OVNI é então real, como explicar que estes objetos estão desde a década de 40 ou até antes voando por aí, demonstrando as mesmas capacidades de voo e manobrabilidade? A explicação também é óbvia para todas estas perguntas, é de que a tecnologia não é humana. Ou ela é extraterrestre, ou ela é de outra espécie tecnologicamente avançada vivendo aqui na Terra, ou ela é de humanos do futuro. Mas de humanos desta época em que vivemos, está claro que provavelmente não é. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.